Olá, quinto ano. Lembre-se que na aula passada nós vamos revisar. Nós demos o quê? Fração em números decimais. Os números decimais nós podemos dizer que décimos, centésimos e milésimos. Então, aí no livro de você, na página 223, lembre-se que a gente fez a tarefa até o 2 da página 123. Então, nós vamos dar continuidade à tarefa da página 223 até a página 224. Mas eu vou explicar aqui bem direitinho. Então, vou começar aqui, ó, onde tem os centésimos. Aí tem a figura abaixo, está dividida em 100 partes iguais. Cada parte é um centésimo de quê? Da figura, não é? Então, um inteiro tem 10 décimos e 100 centésimos. Aí aqui tem, ó, o centésimo ocupa a segunda ordem decimal, depois de quê? Da vírgula. Então, aqui, ó, nós representamos assim, ó. Né, ó? Aqui, então, depois da vírgula, e nós podemos identificar que é o quê? Centésimo, não é? Centésimo. Aí, aqui, ó, quando a gente vai armar uma conta, tem que ser o quê? Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Aí também tem aí, ó, na atividade de vocês, eu vou explicar logo essa parte da atividade, depois eu vou lá para os milésimos. Como já foi feito o 1 e o 2, nós vamos dar continuidade ao 3. Aí tem, use o quadro a seguir para escrever como se lê cada número decimal. Veja o modelo. Aí no modelo tem assim, ó, 0,04. Aí tem 4 centésimo, não é? 4 centésimo. Aí você vai fazer o restante do quadro. Aí tem 0,07, 0,43, 3,63. Nesse 3 vai ser o quê? 3 o quê? 3 inteiros, não é? Porque aí os números estão inteiros. Aí o 4, usando o algarismo, escreva os números decimais indicados seguinte. Então, tem 3, o exemplo é assim, 3 inteiros e 5 centésimos. Como é que vai ficar? 3 inteiros e 5 centésimos. Aí na letra A do 4. Aí do mesmo jeito você vai fazer o quê? Na B, na C e na D. Aí tem o 3, eu estou explicando a tarefa para depois eu explicar o outro assunto. Aí tem, decomponha os números decimais a seguir, faça que nem um modelo. Aí no modelo tem assim, deixa eu apagar aqui. No modelo tem assim, tem 2,86. Como foi que ficou? Aí o exemplo tem 2 inteiros, 2 inteiros. Aí tem 8 décimos e 6 centésimos. Não é isso que tem? Então, isso você vai fazer o quê? No 5, na letra A e na letra B, de acordo com o modelo. Aí tem o 6, coloque os números decimais em ordem crescente, usando o sinal, né, maior. Então, o ordem crescente é o quê? Do menor para o maior, não é? Então, vai crescer do menor para o maior. Você vai olhar qual é o menor número aí vai colocar. E vai na sequência até chegar no maior número. Isso no 6. Já no 7 vai ser o contrário. Agora coloque os números em ordem decimais, em ordem decrescente, usando o quê? Então, decrescente é o quê? É do maior para o menor. Por exemplo, o maior número você vai colocar até chegar ao menor número, isso é ordem decrescente. Quando é ordem crescente, é o quê? Do menor para o maior, viu, gente? Aí lá na outra página, vou explicar aqui os milésimos para a gente dar conta, a gente só ter noção para quando eu for explicar outra vez a tarefa,
vocês sabem mais ou menos como é que é. Aí tem um milésimo, a figura segunda está dividida em 1000 partes, ó, presta atenção. Cada uma dessas partes corresponde a um milésimo. 100.000 milésimo é igual ao quê? A um inteiro. Precisa-se de 1000 milésimos para formar um inteiro. Aí tem 1 milésimo é 1000 vezes menor que o inteiro. Portanto, 1 milésimo é a parte do inteiro dividida em 1000 partes iguais. Aí, o milésimo ocupa a terceira ordem de quê? De ordem decimal depois da vírgula. Então, o exemplo tem assim, tem 0,001. Isso é o quê? Milésimo, não é, ó? Milésimo, não é, ó? Aqui, ó. Porque a terceira casa depois de quê? Da sinalzinho da vírgula, não é? Que nós podemos dizer milésimo. Quando é centésimo, ó. Quando é centésimo, ó. Tá vendo, ó? 2 casas depois da vírgula. Aqui é centésimos, ó. Quando é décimo, ó, 1 casinha depois da vírgula. Aí aqui nós temos décimos. Ele está representando assim os números decimais em quê? Em milésimos, centésimos e décimos, não é? Então, a tarefa de vocês só vai ser essa página, essa continuação da página 223. Como na aula passada eu expliquei, vocês fizeram o 1 e o 2, então vocês vão fazer o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 da página 223. No 3 você vai colocar como se lê esses números decimais. No 4 você já tem um número, você já tem um nome, você vai colocar só os números. No 5 você vai decompor os números, então do jeito que está no exemplo. No exemplo tem 2 inteiros, 8 décimos e 6 centésimos. Aí você vai fazer na letra A e na letra B. O 6 você vai colocar o quê? Os números decimais em ordem crescente. Quando é crescente é o quê? É do menor para o maior. Você vai procurar aqui o menor número, vai estar na sequência até chegar no maior. Isso é ordem crescente, do menor para o maior. Quando é ordem decrescente, é de quê? É do maior para o menor. Então, você vai, no 7, você vai procurar o maior número até chegar no menor. Isso no 7. Então, isso é a nossa tarefa, falando sobre o quê? Números decimais, frações, não é? Então, da página 223 do livro de vocês. Então, a página é 223. O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, viu? Da página 223. Por quê? Porque esse 1 e esse 2 eu expliquei na outra aula e mandei vocês fazer. Então, a atividade é essa, 223. Daqui a pouco nós voltamos com geografia. Aí, dando continuidade, lembre que na aula, em geografia, nós estamos dando o quê? As regiões, entendeu? A região norte, a nordeste, a sul. Lembre que a gente já deu essas regiões aí, que faz parte de quê? Do Brasil. Então, o mapa, ele está dividido em 5 regiões, onde tem, ó, no livro de vocês aí na página 384. Tem o Brasil e suas grandes regiões geográficas. Então, esse mapa, cada cor desse mapa está representado o quê? Uma região. Então, a amarela está representada pela região norte. Essa verde aqui é o quê? O centro-oeste. Essa rosa aqui é o quê? O nordeste, onde nós moramos, né? Na região nordeste. Patos fica na Paraíba, no nordeste. Aí essa outra aqui, ó, essa laranjinha é o que? A sudeste. E essa daqui, essa lilazinha, é a região sul. Então essas 5 regiões faz
parte de quê? Do Brasil, das regiões brasileiras, não é? Cada uma tem suas capitais, não é? Mas no caderno de atividade de vocês, vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês. Aí lá na página 265 do caderno de atividade de vocês tem assim, o Brasil, divisão regional. Então aqui tá o mapa do Brasil dividido em todas as regiões, nas 5 regiões que são elas o quê? Região quê? A região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, essas são as 5 regiões brasileiras. Aí no caderno de atividade de vocês, na página 265, tem assim: o IBGE, seguido de uma orientação política de governabilidade e base em estudos geográficos sobre as características do território brasileiro, elaborou uma proporção de divisão regional do país. Então, IBGE que significa o quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele faz o censo, né, para saber quantas pessoas existem no Brasil, através de quê? Do IBGE. Então, o IBGE dividiu o quê? O Brasil nessas regiões. Cada região tem o quê? Tem seus estados, não é? Então, os estados, né, tem suas capitais. Aí na atividade de vocês, tem assim, ó, presta atenção, vocês vão olhar a legenda, qualquer coisa, vocês vai no livro. Aí tem assim, na atividade, tem assim, ó, de acordo com as características apresentadas a seguir, escreva o nome da região administrada e o nome dos estados que a compõem. Aí tem mais industrializada do país, maior número de habitantes, grande produtividade de espaço rural, destaque-se na agricultura e na pecuária, principais produtos agrícolas como café, soja e laranja, destaque na criação de gados e aves, estados. Então, que região é essa? Então, essa região, nós sabemos que é a região que? Sudeste. A região Sudeste, quem é que sabe dizer? Que é formado o quê? Por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí tem como capitais, Rio de Janeiro tem a capital do quê? Do Rio de Janeiro. São Paulo tem a capital São Paulo. Minas Gerais tem a capital o quê? Belo Horizonte. E o Espírito Santo tem como capital Vitória. Então, esses estados formam o quê? A região Sudeste. Aí lá na outra página. Nessa outra página tem assim, ó, região, maior extensão territorial, clima equatorial quente e úmido, maior floresta do planeta, grandes diversidades da fauna e flora, destaca-se na atividade extrativa mineral e vegetal. Qual é a região que tem a floresta amazônica? Quem sabe me dizer? Então, você vai estar aqui e colocar todos os estados que formam a região que está perguntando. Então, vai lá no mapazinho. Aí tem outra região aqui. Localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, temperatura mais baixas do país, vegetação predominante, campos e matas araucária, destaques na atividade agrícola na pecuária grande, produção de uva e trigo, maior criação de ovinos do país, destaca pela indústria de alimentos. Aí você vai colocar os estados. Como falei aqui, é a região mais fria. Qual é a região mais fria? Que fica lá embaixo do quê? Do nosso mapa, ó, lá embaixo, essa região aqui. Essa região que forma a letra C. Aí a letra D tem assim: não é banhado pelo mar. A única região que não é banhado pelo mar é a região centro-oeste, ali onde fica Brasília, Mato Grosso do Sul, né? Goiás.
Aí tem clima tropical típico, principais produtos agrícolas como soja e arroz, destaque-se na pecuária bovina, e você vai colocar todos os estados que formam essa região. Aí tem a nossa região, a que forma a região onde nós moramos. Que região é essa? Aí tem maior número de estados. Então, por quê? Porque essa região é formada por 9 estados. Todos os estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Aí tem vegetação predominante, que é a caatinga, agricultura de subsistência irrigada, grandes números de habitantes, extensão, área litorânea. Então, a área litorânea, como eu falei, que são as praias, né? Tem a maior extensão de praias, que é a região que? A região que nós moramos, qual é? Então, de acordo com as características que eu falei aqui, vocês vão saber identificar que região é norte, nordeste, sul, sudeste, o centro, oeste. Então, todas essas regiões são as regiões brasileiras. Aí aqui, ó, qualquer dúvida que você não souber assim de mente na hora de responder, você pega o livro de vocês. Aí aqui tem todas as regiões e suas características, como a região norte, tem a região nordeste, aí tem a região sudeste, aí tem o que? A região sul e a região que? Centro-oeste. Aí tem o centro-oeste. Aí como é que a gente vai saber? Só é dar uma lidazinha que vem as características para você saber quais são as regiões que nós falamos. Eu falei dessas 5 regiões, mas como é que você vai identificar? Pelas características. Então, você tem que botar todos os estados que formam cada região. Então, em todos os estados, né, são 26 estados, né? Que todas as regiões formam os 26 estados, né? Então, a região é norte. Norte, deixa eu dizer, quantos estados tem? A região norte tem o quê? 7 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estados, a região norte. A região nordeste tem o quê? Tem 9 estados. A região sudeste tem 4 estados. A região sul tem 3 estados. E a região centro-oeste tem o quê? Tem 4, porque pega o distrito que fica em Goiás, não é? Mas ali é 3, mas devido ao que? O Distrito Federal. Porque o Distrito Federal fica em Goiás. Mas é 3 estados, não é? E o Distrito Federal fica em Goiás, não é? Então, todos esses estados, né, de acordo com a quantidade de estados, formam as regiões. Então, isso foi nossa tarefa de hoje, de Geografia 265 e 266 no caderno de atividade de vocês. Então, vocês tenham uma boa tarde e até amanhã.